Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindes à nossa live semanal, onde tratamos a gestão emocional e a análise corporal voltada para o público LGBTQIAPN+, e para os aliados. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que quase ninguém assume, mas que está destruindo o bem-estar emocional de muitas pessoas. Nós falaremos sobre burnout emocional, que é uma causa muito comum. Hoje muitas pessoas, inclusive eu já passei por essa situação, e o burnout ele acaba causando uma exaustão profunda na pessoa, e o corpo, dentro dessa situação, acaba pedindo pausa. O burnout da comunidade LGBTQIAPN+, ele é diferente, pois ele não nasce só do trabalho, como é comum, né, no burnout, ele nasce também da vida das pessoas LGBTQIAPN+. O burnout, ele nasce da nossa necessidade de estarmos sempre alertas, que isso é muito comum em nossa comunidade, de sempre performarmos força e não fragilidade, de validarmos a nossa própria existência, evitando conflitos. Ele nasce também das pequenas rejeições que passamos todos os dias. Você não é você que é fraco, na verdade, é o mundo que sobrecarrega corpos que já estão com uma bagagem densa e exaustiva. E hoje, meus amigos, minhas amigas, amigues, hoje eu quero te guiar para um outro caminho, que é o caminho do descanso, o caminho do cuidado e o caminho da reconexão. Para isso, eu vou trazer aqui algumas histórias de pacientes que sempre nos ajudam. Acho que é uma estratégia, uma didática para ajudar a gente a entender melhor o nosso tema. E a primeira história que eu vou trazer para vocês hoje é o seguinte: essa história é de uma paciente de análise corporal. Esse paciente é o Luan. O Luan, esse não é o nome verdadeiro dele, tá? O Luan é um nome fictício. Então, quem é o Luan? O Luan, ele é um homem gay, um homem forte, responsável e muito dedicado. Essas são as principais características do Luan. Ele é uma pessoa sempre amiga, né? Ele acaba ali, aquela pessoa, sabe, que ajuda, é um profissional que resolve e é uma pessoa que nunca reclama. Mas, por dentro do Luan, ele estava se sentindo no limite. Ele apresentava os seguintes sintomas: cansaço que não passava, né? Ele começou a sentir dor no peito, começou também a passar por muita irritabilidade e dificuldade de se concentrar, e também uma vontade de sumir por alguns dias. O Luan estava passando por essas situações, sentindo essas questões. Só que ele, nessa situação, com tudo isso aí, ele acabava dizendo para si mesmo: não posso parar. Tem gente que depende de mim. Então ele vivia esse conflito aí na sua cabeça, né? E na cabeça dele ele compreendia que isso vai passar. Uma hora vai passar, tudo isso que ele estava sentindo vai passar. Mas o que aconteceu, consequentemente, porque também já aconteceu comigo, bem parecido, não passou.
sou. Um dia depois de uma reunião tensa, Luan teve um apagão emocional, onde ele não conseguia nem falar, né? Ele não conseguia pensar, ele também não conseguia levantar-se, ele ficou paralisado na sua cadeira. O corpo do Luan, nesse momento, acabou se desligando. E a pergunta é: por quê? Por que o corpo do Luan se desligou? Sabe qual é a resposta? Porque o corpo sempre pede pausa. E quando você não escuta o corpo pedindo pausa, ele acaba fazendo você parar. Isso é assim, é bem assim que acontece. Observe que a exaustão não é preguiça. Então, isso é importante ter essa compreensão. Exaustão não é preguiça. Exaustão é o seu corpo dizendo para você: eu não consigo continuar desse jeito. O burnout, meus queridos, minhas amigas, meus amigos, ligues para a nossa comunidade LGBTQI APN+, é bem mais complexo. E por que ele é bem mais complexo? Porque, em nosso caso, não é só mental, é corporal e é também emocional. Burnout LGBTQIAPN+, acaba incluindo, vejam se eu não tenho razão, hipervigilância constante, o medo da rejeição, a necessidade de se provar competente, também a autocensura e a convivência cotidiana com microagressões. Quem não passa por isso nos seus ambientes sociais e de trabalho, né? Também ter que arregar sua história de dor e atuar para não desagradar acaba exigindo uma força de nós quando naquela situação estamos desmoronando. E isso tudo, meus amigos, minhas amigas, acaba nos esgotando, drena a nossa energia, nos cansa. E toda essa exaustão não é um defeito. Não podemos olhar para isso como se estivéssemos com um problema, assim, como um defeito nosso de personalidade, de comportamento. Isso, na verdade, são sintomas. Podemos observar o corpo pedindo pausa quando observamos as seguintes questões em nós. Presta atenção. Então, quando você observa em você cansaço crônico, atento, se você está passando por cansaço crônico, irritabilidade, irritando com qualquer coisa, com esquecimento, se esquecendo facilmente das coisas, passando com muita insônia e o seu sono muito irregular. Dor no peito também é algo para estar atento, a falta de energia, você sem energia para poder fazer as coisas, para poder, né, a perda de prazer no que você gosta e a vontade de se isolar. Esses são sinais para a gente estar atento. E é importante compreender que esses sinais não são sinais de fraqueza, são sinais de saturação emocional. E quando o corpo pede pausa, nós temos duas escolhas. E as escolhas são as seguintes: ou você faz um descanso consciente, ou o seu corpo faz uma interrupção forçada. E é importante a gente entender que descansar não é recuar. Descansar é sobreviver com dignidade. Então, precisamos descansar e precisamos construir essa dignidade em nossas vidas.
certo? Agora eu quero trazer uma segunda história também bem interessante, que é a história da Mel. A Mel, ela é uma pessoa não binária maravilhosa. Se você está assistindo aí, um beijo. Mel também é um nome fictício, tá? Esse não é o nome verdadeiro dela, não. A Mel, ela sempre foi intensa, criativa e brilhante, né? Só o que acontecia com a Mel? Ela vivia esgotada, sempre cansada. E por muito tempo ela acreditava que descansar era desperdiçar potencial. Eu também já fui desses aí. Só que o que aconteceu? Um dia, no meio de uma conversa, ela ouviu: "Você está tentando salvar todo mundo com um corpo que você mesmo abandonou." Isso bateu fundo na Mel. Ela respirou, nessa sessão terapêutica, ela acabou caindo no choro. Foi ali que começou a sua transformação. A partir dali, a Mel aprendeu as seguintes questões: a respeitar o seu próprio ritmo, a colocar limites e principalmente dizer para si: não posso agora. Também aprendeu que precisava fazer mais pausas, não precisava essa eletricidade o tempo inteiro e, além disso, cuidar do corpo com mais carinho, né? E se permitir momentos de descanso sem culpa. E sabe o que aconteceu com a Mel? A Mel não produziu menos do que ela produzia. A Mel, na verdade, começou a produzir muito melhor tudo aquilo que ela produzia. E, além do mais, com mais presença, com mais saúde e com mais autenticidade. E ela disse algo que nunca mais esquecerei: pela primeira vez, eu existo sem ter que explodir. Olha que coisa maravilhosa, olha que conquista por meio do processo terapêutico, tudo que a gente constrói aqui na Educamentoria possibilita, ela conseguiu chegar nesse nível aí que é maravilhoso, né? Pois é. E para além dessas histórias, a gente sempre tem aqui o nosso momento de prática e vamos para a nossa prática de hoje. E eu vou trazer para vocês aqui ferramentas simples, mais profundas, para quando o seu corpo pedir pausa. Vamos lá? Preparados para o nosso momento de prática? É o seguinte, a primeira prática para nosso encontro de hoje é a respiração para resgatar o sistema. Esse exercício é o seguinte: você inspira 4 segundos, segura 2 e agora solta em 6 segundos. E você vai fazer esse exercício aí por mais ou menos 1 minuto. Você pode 1 minuto ou mais, como ficar melhor para você. Isso vai fazer com que você reinicie o seu sistema nervoso. E a segunda prática que você pode implementar aí na sua vida diária é as pausas de 3 minutos ao longo do seu dia. Então, ao longo do seu dia, você calcula, pode programar no celular, no seu relógio, 3 minutos para você parar e não fazer nada, pausar, certo? E outro exercício que a gente faz também é fechar os olhos, soltar o maxilar, relaxar os ombros e respirar, né? E você vai fazendo isso, faz isso por 3 minutos, certo? Esse é o exercício que pode evitar um colapso, ok? Então, tem essas práticas aí. E tem um outro ritual muito importante, que é o ritual de descanso emocional.
Como é que a gente faz o ritual de descanso emocional? Você vai desligar as suas telas de celular e televisor por 30 minutos, certo? 30 minutos antes de você tomar um banho quente, você vai fazer outra coisa. Ouvir uma música suave. Uma música que te coloque, que te traga calma, que te traga paz, certo? Essas são práticas simples de fazer, que dá para implementar aí na rotina, fazer disso um hábito. Vamos transformar, trazer bons hábitos para as nossas vidas. E com isso, uma outra prática é o diário de exaustão. E essa é uma prática que você vai ter um caderninho, que é o seu diário de exaustão. Bota o nome lá, diário de exaustão, ou no celular, um bloco de notas. E aí você vai escrever: hoje meu corpo está pedindo, e aí você escreve e você vai completar essa frase, certo? E o que vai acontecer? O seu corpo sempre vai responder. Porque burnout não é um fracasso. Isso é importante entender. O burnout não é uma resposta de que você fracassou. Burnout é um pedido de socorro. E a exaustão não é falta de força, é excesso de carga. Você não merece viver no limite, não merecemos viver no limite. Isso serve para mim também, porque já passei por esse problema e graças a Deus hoje estou vivendo outro Mário, certo? Você merece viver com respiro, com leveza e com presença, porque o descanso também é parte da cura. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se ela te tocou, se você sente também que está nessa situação de limite aí, esses sintomas de burnout está aparecendo, você se percebeu em alguma dessas situações, se seu corpo está gritando por pausa, então siga a nossa Educa Mentoria, né? Nas várias redes sociais estamos, e aqui no YouTube para assistir também a próxima live. Se inscreva no nosso canal para assistir as próximas lives, porque aqui a Educa Mentoria é o lugar certo para você. Porque aqui nós aprendemos a reconhecer os nossos limites, a regular o nosso corpo e a lidar com exaustão, com ansiedade e com a sobrecarga, com todos esses desafios que é de todo mundo, mas a gente entende que pesa, tem questões a mais e pesa um pouco mais, e pesa muito para quem é da comunidade LGBTQIAPN+. A gente agradece os aliados que estão conosco e estar nessa caminhada de transformação. E vamos aqui na comunidade te ajudar a ter uma vida emocional estável e possível. É para isso que estamos aqui, para isso que existe a Educa Mentoria. E se essa live te tocou, eu quero te convidar a dar o próximo passo nessa jornada e vir viver conosco essa transformação. Vem viver conosco essa transformação, porque os nossos conteúdos são para isso, né? Então se inscreva em nosso canal. Mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, porque sentir é humano, ok? Nos comentários abaixo, aproveite e coloque aí nos comentários, não escreve de comentar, gostei, não gostei, sugerir temas. Se vocês quiserem sugerir temas, podem sugerir temas aí, deixar seu depoimento de como esse conteúdo tem te tocado, tem te alcançado. E se você também passou por isso, está passando por burnout ou conhece alguém que tenha passado, escreve aí, fala como você tem percebido esses sintomas. Conta pra gente, é legal pra gente fazer essas trocas, vamos responder, vamos conversar mais, certo? E não deixe de deixar o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse assunto para a nossa comunidade LGBTQIAPN+, e para os nossos aliados, as pessoas que não fazem parte das siglas, mas caminham com a gente, né? Não precisa ser LGBTQIAPN+, para defender a causa, essa causa que é para incluir todo mundo numa sociedade com mais saúde mental. A Educa Mentoria existe para que você se ame mais, valorize-se mais e conquiste o que você desejar. Obrigado e até a próxima terça-feira. Gratidão.